São poucas as certezas da vida. Uma delas é a morte, esse destino inevitável, que cedo ou tarde nos leva em sua foice. O fato de que a autenticação em 2 fatores não impede a vida de hackers invadirem sua conta, que cursos sobre enriquecimento geralmente são feitos por gente que não tem a mínima noção do que é pobreza. E você pode tudo. Com a mentalidade certa, você pode tudo. E por fim, o fato de que quem gosta desse filme tem algum problema. Porque, sinceramente, eu achei que o primeiro filme já tava de bom tamanho. Eu havia dito pra mim mesmo, chega, é o cúmulo do vitimismo e da síndrome de perseguição. Não é possível que eles criem um roteiro mais apelativo que esse. E por que eu fui falar? Parece uma praga, uma maldição, como se a vida detestasse o meu reconhecimento. E cada dia que passa é um exemplo diferente de como você pode se estressar ainda mais. Porque mais uma vez venho falar desse filme. No caso, a continuação de uma das franquias mais enjoadas e mentirosas do cinema. Porque eu odeio a Deus! Uma obra que você com certeza já ouviu falar, mas provavelmente nunca deve ter lido uma crítica séria, até porque a maioria que se preze não vai ficar perdendo tempo discutindo essa história. Algo que até muitos cristãos reviram os olhos quando associam esse filme à sua concepção de mundo. Those words are written in red, so they're important. Oh my gosh. They're written in red. So they're important. Yeah, as if the other stuff is not important. And as if Jesus spoke English. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro, né, por conta de alguns comentários no vídeo do filme anterior, que aliás não foram muitos, né, mas eu queria estar deixando, né, esse aviso. Eu não tenho nada contra a sua fé. Apesar do título clickbait que eu provavelmente coloquei nesse vídeo, fazer esse vídeo não significa também que eu seja algum ateu, algum agnóstico, candomblecista, satanista, luciferanista e os caralho a 4. Lamento se você teve um péssimo exemplo de humor crítico na vida, mas se você acha que todo mundo que discorda de você pode ser colocado numa mesma caixinha, eu acho que você deveria rever, né, esse espantalho que você inventou aí na sua cabeça. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar um like, comentar aí embaixo se você quer a continuação, né, dos outros filmes, que afinal tem mais 2 filmes aí, 3, né, no caso. Eu não vi ainda, né, então minha opinião tá sendo baseada apenas no primeiro e no segundo filme. Mas enfim, deixa um like, se inscreva aí no canal e me faça um pix de R$1000, tá? É o e-mail que tá aí embaixo. O filme começa com os mesmos clichês do filme anterior. Temos uma música country rolando e com isso closes das personagens dessa história. Mas a trama só inicia no momento em que somos levados à aula de Grace, uma professora de história que está iniciando o período letivo e que encontra uma aluna pedindo ajuda quanto a um problema familiar. Sem saber o que fazer, ela pede os bons e velhos conselhos de seu pai. She's searching. She's hurting. Yeah. That's the thing about atheism. And take away the pain, just takes away the hope. Claro que não poderia faltar, né, a mesma falácia do filme anterior de retratar todo mundo que discorda de você como uma pessoa rancorosa e triste. Suas cambadas de baba-ovo virgem só estão me expulsando porque são um bando de sem graça. Eu vou construir meu próprio paraíso com um monte de puta e cacete. Enfim, eu não vou me estender nesse assunto, até porque, né, eu acho que eu já deixei muito claro a minha posição no vídeo anterior. Mas eu queria, né, abrir uma reflexão aqui quanto a segurança que esse filme tem em disseminar esse tipo de discurso. Porque eu tenho certeza que se tivesse feito um filme de, sei lá, uma pessoa que cresceu num centro espírita e que ao longo da história fica reclamando que o cristianismo é uma afronta à sociedade, que representa perigo às pessoas, à juventude, etc. O que ia ter de igreja enchendo o saco seria surpreendente. Você é horrorosa. Capeta, demônios. Com razão, claro. Uma pessoa não tem que fazer esse tipo de discurso na TV. No filme anterior, retratou o professor como um cara amargurado, né, com a morte da mãe. Por que odeia a Deus? Responde a pergunta. Tinha também a repórter esquerdista, que era uma invejosa, que, né, invejava a alegria dos crentes. Aí quando a gente ia ver, né, a vida dela, ela tinha um relacionamento merda, praticamente não tinha família. Mas enfim, agora nesse filme a gente tem uma família de ateus que são tão insensíveis que eles inclusive não ligam pra morte do filho. E por que tudo isso? Claro, porque eles não concordam com a mesma filosofia de vida que a minha. Porque eles não têm o Senhor Jesus Cristo no coração. Porque eles não abriram a porta de sua casa para a palavra da salvação. Vi, parabéns.
O maior motivo da infelicidade do mundo é porque a gente não tem crente o suficiente. Porque se a gente tivesse, provavelmente as coisas seriam um pouco melhores, pelo menos. Vamos retratar a tristeza daqueles que discordam, né, de mim, de forma, né, que eles só estão sofrendo porque eles discordam de mim. Óculos de sol PNG na minha cara. Cara, amadurece. Parece um típico roteiro de um adolescente que perdeu o debate na sala de aula e correu pra frente do computador pra escrever um roteiro onde ele tá certo, onde ele é o perseguido e onde ele, né, é o incompreendido de tudo. Mas até aí, tudo bem. Porque o problema só começa quando, no dia seguinte, Brooke faz uma pergunta na aula de história sobre como Gandhi se parecia com Jesus no movimento de não violência. E Grace responde que sim, que os dois foram muito importantes no ensinamento sobre aquele movimento, mas claro que os alunos não gostam daquele discurso e denunciam a professora por estar supostamente pregando dentro da escola. I understand. A student in your second period history class asked a question about parallels between the teachings of Gandhi and remarks allegedly made by Jesus. Olha a ênfase no supostamente. E ele supostamente fez, né? Porque poderia muito bem ter sido o Big Bang, né, amada? Ciência, querida. Ciência explica tudo. Eu não sei, é assim que eu imagino que eles pensam que quem discorda com eles conversa. Yes, that's correct. And your answer incorporated specific, detailed reference to those teachings that included scripture itself, the words of Jesus. What were you thinking, Grace? Meu Deus, e agora? Criminal law. No offense, but I'm not a criminal. Don't be so sure of that. Ai, gente, que mundo é esse que esse povo vive? Aí no vídeo anterior vem uns nego chato falar: ah, Niles, mas é um filme fantasioso, é uma ficção. Obviamente vai ter coisa aí que é inventada, é ficção, brother, é ficção. Sim, ou você acha que alguém colocou uma câmera flutuante e saiu por aí gravando o dia a dia de uma pessoa? Querendo ou não, obras como a desse filme nascem de uma necessidade de criar uma narrativa que faça outras pessoas se identificarem. Logo, não é porque é ficção que você pode inventar qualquer coisa, pelo menos não uma coisa, né, que você queira vender e fazer sucesso. Logo, tipo, quem tá se identificando com isso? Que mundo é esse que essa mulher vive que falar que Jesus foi uma figura pacifista automaticamente é um crime de estado? Porque parece que essa mulher fez uma propaganda nazista em sala de aula. É uma situação que não existe, é uma perseguição super mentirosa. Deve acontecer? Deve. Assim como tem gente sendo agredida em terreiro, vizinho que para de falar com você porque você, né, confecciona doce de Cosme e Damião, movimentos, né, que pregam a expulsão de muçulmanos do país. Ah, mas no Irã, na Coreia do Norte, no Iraque, no Afeganistão. Sim, assim como todas as outras religiões e identidades que estão sendo caçadas nesses países. Eu tô falando de uma perseguição exclusiva que venha de um ataque íntimo e inteiramente direcionado a vocês. Não vem me falar que esse tipo de perseguição tá ocorrendo no país, porque não tá. A maior parte da base da Constituição americana nasceu dos ideais iluministas baseados em valores cristãos. Em quase todo discurso presidencial tem um cara falando Deus abençoe a América, porque afinal 70% do país é cristão. Onde esse povo tá sendo perseguido, meu Deus? Com todo respeito, tá bom? Menos. No dia seguinte, Grace é convocada a uma reunião onde explicam que a única forma dela sair daquela situação é pedindo desculpas publicamente por todo aquele ocorrido. Mas é claro que nossa protagonista não aceita esses termos e abandona a sala completamente abalada. I know her. She's not gonna go for it. How do we make this go away and not get blood on our hands? Nossa, tem uma organização tão centrada em acabar com o cristianismo que inclusive cogitam matar essa mulher. Meu Deus, imagine só um regime autoritário que persegue pessoas, né, que não têm a mesma opinião religiosa que a sua. Imagine só como seria uma sociedade controlada por esse tipo de sistema autoritário. They've already been in touch. They aren't interested in punishing the school. They want her. Trust me. They've been dreaming of a case like this. Não leva muito tempo até descobrirmos que tudo se trata de uma organização secreta de ateus que tramam uma forma de erradicar a religião do país. We're going to prove once and for all that God is dead. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapaz! Em pouco tempo, uma onda de protestantes se reúne e o tribunal da cidade se prepara para um episódio decisivo onde poriam um fim em toda aquela discussão, que representaria um marco na guerra secular entre laicistas e cristãos. Now,
Let me put it this way. I don't mean to offend anyone who may be a Muslim here, but if you were to ask me a question concerning the Quran, the sacred text of Islam, and I could come up with the answer with great speed and accuracy, and I could quote the proper surah, then it would be reasonable for you to infer that I was not only a follower of Islam, but that I considered it to be superior to all other forms of religion. Oi? Mas e se uma pessoa fosse uma historiadora religiosa? E se fosse um professor de teologia? Que porra de argumento é esse? Uma pessoa não pode responder esse tipo de pergunta com a mesma confiança sem ser uma pessoa fanática. Meu irmão, onde tu se formou em direito? E eu acho foda, porque a história quer empurrar que essa mulher tá completamente perdida quanto a usar qualquer base legal pra se proteger. Sim, ela aparentemente não tem qualquer base legal pra acusar essa escola de intolerância religiosa e aparentemente nem o próprio tribunal. Ela tá sendo perseguida porque falou que Jesus era uma figura importante. A Lei dos Direitos Civis de 64 sofreu amnésia. A primeira emenda da Constituição americana foi pra cá do caralho. A própria escola que essa mulher trabalha, ironicamente chamada de Colégio Martin Luther King, sofreu amnésia sobre tudo aquilo que essa figura lutou. Não dá pra engolir. Whether we admit it or not, we're at war. The war of Ephesians 6. Sim. Nesse mundo aí de vocês. Porque realmente existe uma perseguição, né, a ponto de censurar professores quando eles trazem certos temas religiosos pra dentro de sala de aula. Realmente há centros religiosos sendo destruídos por conta do preconceito de outras pessoas. E que diariamente famílias ensinam a seus filhos a esconderem, né, a crença que eles têm pra eles não serem agredidos na rua. Mas não é você não. Eu fiquei um bom tempo tentando entender o que faz uma pessoa que cresceu numa religião padrão do país acreditar na narrativa desse filme. E eu cheguei à conclusão óbvia de que é uma narrativa que só faz sentido se for uma criança interpretando Efésios. Essa franquia nada mais é do que a fantasia que uma criança tem lendo pela primeira vez as epístolas de Paulo. As subtramas da história se centram também no drama da vida de Amy, que muda de posição e começa a defender Grace nos noticiários, indo contra a todos que apoiava em outrora. Ao mesmo tempo, também seguimos os passos de Martin, que agora se torna um estudioso das palavras de Cristo, tentando tirar suas dúvidas acerca das sagradas escrituras. Pois é, filho, tu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas acreditar no Deus judaico-cristão? Você é uma desonra para o nosso nome. O que você pensava ao defender algo tão absurdo como os ensinamentos desse suposto Messias? Eu preferia ver você morto. I believe God wants me to be a minister. To return to my country and become a pastor, just like you. Nesse momento eu consigo imaginar o ódio de todos os padres e pastores que eu conheço vendo a cena desse guri que mal leu a Bíblia toda querendo virar missionário. Você tá achando que diploma é tão fácil assim? Que esse trabalho é tão banal e simples a esse ponto? Esse cara vai pregar onde? Na Universal? Você, hoje, né, bispo, né, o Rogério Formigão, fumando maconha, chá de cogumelo, lança, cabeçudo, aguentava cheirar muito. Por que cabeçudo? Minha cabeça não é grande. Mas cabia muita farinha aí perto. Enquanto isso, Grace e seu advogado Andler discutem novas estratégias de defesa, já que Grace compreende que apenas citou fatos históricos que nada tinham a ver com pregação. In my classroom, I didn't talk about Jesus as my Lord and Savior. You know, all I did was comment on quotations attributed to Jesus the man, and I did it in AP History. Oh, quem diria, hein? Que ideia genial, cara! Como alguém não teria pensado nesse argumento? Você é professora de história, mulher. Como é que você tá pensando nisso só agora? Porque eu não entendo como isso não passou na cabeça de ninguém, já que é quase inegável que Jesus realmente existiu. Ele é uma figura histórica pra todo mundo. E, mais uma vez, essa franquia cria debate em lugar que não existe. Eu não conheço um ateu ou cientista que discordaria da existência de Jesus. O que me faz pensar, é assim que eles pensam que o mundo enxerga eles? Na cabeça desse povo, a ideia convicta de que não, eles estão me perseguindo porque eles não acreditam que Jesus exista. Mas não se preocupe, Deus proverá.
Eles retratam a ONG das Liberdades Civis como o principal grupo que quer exterminar o cristianismo do país, e com isso eles movimentam diversas pessoas para fazer baderna na frente da justiça. Sendo que, na geral, a ONG das Liberdades Civis seria uma das primeiras instituições a apoiar essa mulher. Enquanto isso, os cristãos estão lá, quietinhos, coitados. Olha como eles são mais civilizados. Agora olha como os opositores são odiosos, gritando e praguejando aos ventos de forma descontrolada. Também somos apresentados novamente ao pastor Dave, que nesse segundo filme representa um dos jurados no tribunal. Junto com outros pastores, Dave procura uma forma de defender o cristianismo de toda a perseguição. Mas seus planos são interrompidos quando ele desmaia no local por conta de uma complicação no apêndice. Eu queria abrir um parêntese aqui porque o filme me criou uma expectativa em cima desse sujeito pra simplesmente enfiar no cu no final. Eu tinha esperança que esse personagem seria uma voz ativa nessa história, mas ele é a definição perfeita de personagem desnecessário. O que é estranho porque ele representava um papel significativo no filme anterior. E querendo ou não, ele é uma voz importante pro conflito dessa história. Mas ele não faz porra nenhuma. Ele só tá ali pra ficar dando diálogo expositivo e cena dele se recuperando no hospital. É uma organização de roteiro muito boa. A situação só piora para Grace, que já não sabe como se defender na corte. Ela pede ajuda a Deus, a fim de haver alguma ideia de como sair de toda aquela situação. E para sua surpresa, aquele caso encoraja outros cristãos a manifestarem apoio, mesmo com os intolerantes impedindo seu avanço. Enquanto isso, no tribunal, o advogado de Grace decide usar uma última carta em prol de mostrar que sua cliente era inocente. Ele finge acreditar que Grace é culpada, forçando-a a admitir seu crime e pedir desculpas à família de Brooke. E mano, só vendo. In the name of tolerance and diversity, I say we destroy her. That's enough, Miss M. Let's set a new precedent. That employment by our federal government mandates that you must first announce any belief system you have. And if someone slips through the cracks and hides their beliefs, then we arrest them and fine them. And if they don't pay, then we seize their property. And if they resist, enforcement is always at the end of a good. If we're going to insist that a Christian's right to believe is subordinate to all other rights, then it's not a right. Somebody is always going to be offended. E todo mundo fica sem entender. Uai, ele não havia sido contratado pra defender essa mulher? Por que agora ele tá tomando essa posição? Ah, mas é aí que vem a cereja do bolo. We, the jury, find it in favor of Grace Wesley. I'm sorry. I couldn't tell you. It had to come as a surprise. Otherwise, the jury wouldn't have been swayed by your reactions. You stood up for what you believed in, and you held on to your faith. God's not dead. Que porra de plano é esse? O cara basicamente humilhou a mulher na frente do júri, falou que a influência dela era negativa e no fim fechou dizendo que aquela seria uma realidade se todo mundo fosse julgado por aquilo que acredita. Tipo, eu até entendo o que ele quis dizer aqui. Tem muitas pessoas que se sentem ofendidas com o cristianismo, mas a gente não pode criminalizar algo só porque tem gente se sentindo ofendida. Eu concordo plenamente, mas, meu querido, não é assim que lei funciona. A gente não mensura crime exclusivamente com base no quanto uma pessoa se deixou afetar por aquilo. Montaram um terreiro na mesma rua da igreja evangélica do bairro. Vai fazer o quê? Intimar o terreiro porque os evangélicos ficaram revoltados. Uma professora cita Jesus na aula e isso incomoda, né, os pais de uma aluna. Vamos colocar essa professora na justiça, fazer um mutirão contra ela porque isso é errado, ofendeu a família. Que realidade é essa, cara? Existe uma coisa chamada liberdade de expressão. Se Joaquina se diz ofendida com a mera existência de João, depois a gente vê que esse sentimento de Joaquina, na verdade, é mero preconceito, então Joaquina tem mais é que se fuder. Mas o que eu fico revoltado é que a história desse filme é real. Realmente tem gente que perde emprego e família por conta de religião. Realmente tem gente que tem medo de professar que acredita em determinada coisa porque sabe que alguma hora
hora alguém pode enquadrar ela numa esquina e puxar uma faca. Mas, mais uma vez, esse não é o drama de vocês. Eu não tô dizendo que você, como cristão, não pode sofrer algum preconceito na sociedade. É óbvio que existem, inclusive, muitas vertentes do cristianismo que elas são mais menosprezadas dentro da sociedade. Mas você não vem me generalizar que o país todo tá fazendo isso e que você tá sofrendo isso diariamente, que você tá tendo que mudar de escola, mudar de emprego e que todo mundo que você conhece tá sofrendo uma perseguição, estão apedrejando a sua casa e você tá sofrendo agressão na rua. Não me vem com essa história porque isso não é tão comum assim. Essa não é uma realidade nacional e generalizada sua. Os caras basicamente pegaram todos os exemplos de perseguição de religiões de matriz africana na América e tomaram como uma dor deles. Os caras se apropriaram de todo um movimento. Obrigado por vocês entenderem a dor que nós passamos. Obrigado se você entende como é ser excluído dentro de uma sociedade. Mas não vem usar o meu discurso como uma coisa sua. Não vem me empurrar que vocês são uma classe minoritária que precisa ser respeitada, porque espaço é o que vocês mais têm. Eu não entendo essa ânsia que algumas pessoas têm, que quer passar uma imagem de ser perseguida, sofredora, triste, porque no fundo é muito óbvio que essa necessidade de se tornar Marte é só uma vontade de querer legitimar um discurso pessoal. Olha, eu não tenho nada contra a sua fé, nada mesmo. Mas se você assistiu esse filme e não viu a desonestidade desse roteiro e concordou com tudo aquilo que tá sendo mostrado, eu quero mais é que você se foda. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você que assistiu, né? Foi um terror fazer esse segundo filme? Foi. Mas, né, é o que a gente fala. Só falo sobre isso se eu for pago. Parece que esse dia chegou. Eu não fico lendo notícias de terreiro sendo destruído, de muçulmano sendo espancado no corredor da escola. Eu não tô lendo esses casos todo dia pra ter que assistir um filme de um protestante se posando como um ser sofredor no mesmo nível que essas pessoas. Realmente a sua religião, ela é uma das principais segregadas nesse mundo no Ocidente. Nossa, meu Deus, a gente não tem apoio do governo, o que eu vou fazer? Tô revoltado sim com essa franquia, não vem me encher o saco. E paz do Senhor.